Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando, como sempre, como tenho falado nos outros blocos, sobre a oração. Falamos sobre a oração do Pai Nosso, daqui a pouco a gente vai ter um outro VT falando sobre essa questão, quando Jesus pede para a gente vigiar. Será que nós de fato vigiamos? Temos essa preocupação de estar com Ele pelo menos uma hora, como Ele nos apresenta. A gente nem pede uma hora, uns 10 minutos. Será que a gente consegue fazer isso? Então a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, tá bom? Temos então os pedidos de oração, como por exemplo da Domingas Maria Lacerda, ela é de Rondon do Pará, lá no Pará. Ela tornou-se sócia hoje. Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe, viu, Domingas? Que Deus te ilumine cada vez mais. A Aline Martins dos Santos Florencio, de Delmiro Gouveia, lá em Alagoas. Pede oração e ação de graças por ela mesma, pelo seu aniversário no dia 19, agora, próximo de julho, domingo, não é? Pede muitas bênçãos e também oração pela saúde de Gilmar e pede pelo filho Gabriel e também pede pela saúde da sua mãe. A Terezinha Nascimento Fernandes, de Pederneiras, no interior de São Paulo, ela pede oração por ela mesma em louvor e agradecimento pelas graças recebidas por causa da sua aposentadoria. Ela pede também por toda a sua família, pede por Cláudia e Rodrigo, Júlia, Márcio, Joyce, Paulo, Cauí, Gregório e Terezinha. Marlene de Souza Santos Costa, de Curitiba, lá no Paraná. Pede oração por ela mesma, pela cura, libertação e conversão de todo o mal. Adriana Alencar Rodrigues, de Campos Sales, lá no Ceará. Pede oração por ela mesma, por sua mãe Maria Pereira e irmãos, pelos seus irmãos, perdão, Adriano e Wellington, e Alexandra e Melissa, e também pede pela sua proteção. Luci Terezinha Belon, de Ramilândia, lá no Paraná. Pede oração por saúde, pela sua saúde e também por todos os seus familiares, e pede também por conversão e cura. A Linda Maria Saliba, de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Ela pede oração por ela mesma, pede também por Marcos Nassif, por cura e libertação, pede também por Maria José Martins, por cura e libertação, por Benedito Bonfim, por Elza e também por Marta e pede por todos os seus familiares. Madalena Pecli Passos, de São João do Paraíso, no Rio de Janeiro, pede oração por ela mesma e por toda a sua família. Temos vários outros pedidos de oração aqui que a gente tem e, claro, a gente vai colocar todos esses pedidos, todas essas orações, elas ficam sempre para 100 missas que nós rezamos aqui na Associação do Senhor Jesus. Muito bem, nós vamos continuar o nosso bate-papo, que está muito bom, viu? Que bom que você veio, viu? Nos brindar com essas reflexões tão importantes, viu? As pessoas, às vezes, têm essas dificuldades todas que você comentou aqui, e a gente percebe assim, claro que não é fácil, mas a gente tem possibilidade de organizar o nosso tempo, né? Para a gente rezar, para estar com Deus. Eu acho isso tão bom e tão produtivo para a nossa vida cotidiana, né? Para a nossa vida comum, não é? Que bom. Muito bem. O nosso bate-papo hoje, como é a oração, nós vimos o VT em que Jesus ensina a rezar os seus discípulos, né? E agora nós vamos assistir a um VT que fala justamente da questão vigiai, como eu tinha comentado. Vigiai, vigiai. Será que a gente consegue fazer essa vigília? Será que o nosso tempo tem nos ajudado nessa vigília? Então acompanhe comigo esse VT. A minha alma está triste, ao ponto de morrer. Fiquem comigo e vigiem. A minha hora está se aproximando, Pai. Chegou a hora de beber o cálice amargo da rejeição, do abandono, das zombarias e da morte. Pedro, você está dormindo, Pedro?
você não teve força para vigiar comigo uma hora. Tiago. Tiago, vigie, João. Vigie. Orem para que o pecado, para que a tentação do pecado não caia sobre vocês. Pois o espírito é forte, mas a carne é fraca. Pois é, os discípulos não foram muito capazes, né, de ficarem ali uma hora, menos que isso, né? Mas teve uma pessoa que conseguiu, né? Viu ali no VT, né? Maria, ela conseguiu ficar em vigília. Como é que entra dentro dos exercícios a pessoa de Maria? Entra? Tem algum momento em que a gente trabalha alguma coisa nesse sentido? Maria, ela está sempre presente, né? Até na primeira fase dos exercícios, então a gente tem até um momento mesmo de uma oração com Nossa Senhora, mas na segunda fase em que a gente medita, contempla a vida pública de Jesus, tem um momento em que Santo Inácio, ele coloca que tem alguns momentos da vida de Jesus que não estão escritos, mas dá para a gente usar a imaginação, e um dos momentos seria... antes da vida pública, Jesus com certeza conversou com a sua mãe, né? Então, quer dizer, Maria sempre presente na vida de Jesus. E ela também nos ensina, no Evangelho de São Lucas, coloca sempre, ela guardava todas as coisas no coração. Para guardar as coisas no coração, é preciso estar atento. Esse silêncio de Maria nos ensina a silenciar. E o Magnificat? O Magnífico é uma oração, é um louvor. É um louvor, né? De perceber a presença de Deus em todas as coisas. E você disse uma coisa interessante, para guardar as coisas no coração, a gente tem que estar concentrado naquilo ali. Como é que você, por exemplo, quando você vai a uma missa, ou quando você vai a um momento litúrgico, não necessariamente uma missa, quando aquilo, a gente fala, quando aquilo toca, né? Você, de fato, traz aquilo para você, mas você precisa estar ali, centrado naquele momento, exatamente. Né? Inteiro, inteiro no momento. Naquele momento. Isso é muito importante. E a oração, né? Santo Inácio, ele chama atenção para até 2 momentos de oração, né? Então, se você tem esse tempo de silenciar, mas no final do dia, se você puder fazer memória do seu dia, mas na ótica da graça de Deus, como a graça de Deus efetivamente esteve presente, como você reconhecer os sinais de Deus, né? Então, você, no finalzinho do dia, olhar para trás e perceber como eu percebi a presença de Deus na minha vida. Porque Ele está presente o tempo inteiro, mas é preciso exercitar. Claro, sem dúvida. Como eu reconheço a presença de Deus. Agora, uma das coisas que você falou que eu achei importante, eu acho que seria até bom para a gente, você que está em casa, por exemplo, essa questão de a gente roubar um tempo das outras coisas que nós temos tempo, para que a gente reze, né? Eu tenho tempo para tal coisa, mas você tem que parar para almoçar, então tira 5 minutos desse almoço. Eu tenho tempo para fazer tal coisa, então tira 5 minutos disso. Você vai roubando o tempo daquilo que é necessário para fazer aquilo que é mais necessário. Exato. E que te ajuda a fazer as outras coisas do outro tempo que você tem. Pois é. Agora, o que eu queria saber, assim, qual é o processo que a pessoa faz desde o momento em que ela começa em relação aos exercícios espirituais? Qual que é o processo até onde como ela começa até onde ela chega, ela pode chegar? O objetivo dos exercícios é você vencer a si mesmo, ordenar os afetos desordenados para você encontrar a vontade de Deus para a sua vida. Então, nessa metodologia de exercícios, né, você vai, a partir... O início a meditação é você perceber que o Deus que te move, qual é o Deus que te move? Né? Então, efetivamente, esse Deus que fez tudo por amor. Então, na primeira fase dos exercícios, você vai se confrontando com a sua história e, ao mesmo tempo, a história de Deus, né? Deus que vai entrando, que está presente na história do povo de Deus e na sua história. Então, as marcas de Deus na sua vida, até
o ápice, que é a encarnação. E a partir daí a gente vai caminhando com Jesus e, ao mesmo tempo, eu também estou inteiro nessa caminhada, para chegar até o fim. E até o fim é esse projeto de amor que volta e remete para o início, né? A você chegar no ponto de perceber que tudo em Deus e Deus em tudo. E a pessoa consegue ter essa consciência, no final dos exercícios, ela consegue ter essa consciência de, assim, de uma oração mais plena que ela faz e, ao mesmo tempo, de que ela precisa cada vez mais fazer melhor. Melhor que eu digo assim, não no sentido de ser melhor do que os outros, mas ela conseguir fazer um processo de oração, um momento de oração, em que ela sente, olha, eu consegui mudar isso, agora eu preciso retomar, porque há outras coisas que precisam ser rezadas sobre elas, mais ou menos assim. Na verdade, é um modo, um estilo de vida, no qual você vai viver a partir de dentro. Então, de que maneira? Não é uma coisa assim, vou fazer, recebo o certificado, penduro na parede, pronto. Põe um quadrinho lá e diz, estou pronto, não existe isso. Não. É um modelo de vida, exatamente. Um estilo de vida que você escolhe. De vida, no qual você vive a partir de dentro. E a partir daí, né, você mais e mais vai ficando afinado. Porque, às vezes, eu me pergunto, quando José, no meio da noite, acordou e sabia que aquela voz que ele ouviu era de Deus, que ele tinha que pegar Maria e Jesus e ir para o Egito, como que ele reconheceu a voz de Deus? Como que ele discerniu isso, Como é que ele discerniu? Então, é uma metodologia de discernimento para você perceber, diante de todas as vozes, qual é a voz de Deus. E são tantas. Pois é, e Deus fala com a minha voz, né? Então, quer dizer, como é que eu efetivamente vou discernir o que é a presença de Deus e o que sou eu, roubando Fato. Exato. E me desviando daquilo que efetivamente é vida, e vida em abundância. Nossa, mas isso é muito bom, né? Os exercícios espirituais te ajudam nisso. Depois, até no próximo bloco, eu gostaria que você nos ajudasse a entender esses exercícios espirituais. Porque, assim, a gente está falando que toda hora a gente comenta exercícios espirituais, mas o que são esses exercícios espirituais? Onde a gente faz isso? A gente comentou mais ou menos aqui, vagamente, sobre a situação. Mas assim, por que acontece isso? Mas do que eles estão falando? Que exercícios são esses? São tantos tipos de exercícios, então daqui a pouco a Lia vai falar pra gente isso. Como é que eu posso começar a fazer esses exercícios? Onde tem? Como que eu posso fazer isso? Senão fica uma coisa meio, para quem está em casa, mas o que é isso? Do que eles estão falando, né? Mas eu já fiz, né, 30 dias e sei o quanto isso é importante. E tem várias metodologias então, de oração, claro, lógico, sem sombra de dúvida. Na verdade, é encontrar o caminho. Né? Claro. Lia, aqui no nosso programa também, Você Pode Ser Feliz, nós temos um momento de oração com a pessoa que está em casa. Mas hoje nós não estamos conseguindo, né? Então, quem iria realizar conosco hoje é a Kátia Silene Souza Santos, de Água Doce. Ela deixou o telefone, a gente entra em contato lá da Bahia. Um grande abraço aos baianos que estão sintonizados aí no programa Você Pode Ser Feliz, na Rede Século XXI. Então, a Kátia Silene, a gente não consegue falar com ela, então o que a gente vai fazer? A gente vai apresentar essas intenções da Kátia. Eu tenho certeza que ela teria muitas intenções para colocar, mas a gente faz assim, a gente coloca as intenções dela e as nossas também nesse momento de oração. Então, como a gente faz todos os dias aqui no programa Você Pode Ser Feliz, a gente reza com aquela pessoa que é sorteada no dia anterior. Então, Kátia, a gente vai colocar no nosso peito, no nosso coração, as suas intenções. Então, tudo aquilo que você pensou, mesmo que a gente não tenha conseguido falar com você, estará em nosso coração, claro, porque Deus conhece e sabe quais são as suas intenções. Oração de adoração e libertação. Coração eucarístico de Jesus, coração santo, vivo, ressuscitado e misericordioso, à espera de adoradores em todos os sacrários deste mundo. Sei que sempre me esperas e neste momento uno-me a toda a corte celeste e à bem-aventurada Virgem Maria para adorar-te de todo o meu coração e de todo o meu ser. Adoro a tua presença real em cada hóstia consagrada. Creio que estás presente no Santíssimo Sacramento em corpo, sangue, alma e divindade. Creio na tua divindade e creio na tua humanidade. Sendo verdadeiro Deus, tens poder contra toda espécie de mal. E sendo verdadeiro homem, conheces profundamente a minha fragilidade para vires em meu socorro. Tu me conheces tão bem, mais do que eu mesmo me conheço.
Sabes que creio no poder do teu sangue preciosíssimo presente na hóstia santa. Por isso, Jesus adorado, clamo o poder salvífico e libertador deste sangue. Que ele seja derramado sobre mim e sobre todos os meus familiares, libertando-nos de toda a opressão diabólica que possa estar prejudicando a nossa família e o nosso lar. Suplico que atendas, de modo especial, o pedido que faço agora. Quero trazer os pedidos dessa nossa irmã, Kátia, e todos os seus pedidos, todas as suas orações. Obrigado, Jesus, pela graça especial de adorar-te. Que a cada dia eu possa me aproximar mais e mais de ti e encontrar abrigo, proteção, paz e todo o amor que necessito no Santíssimo Sacramento, onde estás sempre a me esperar. Amém. Muito bem, nós fizemos esse momento de oração, a gente chama de a oração de adoração e libertação. Todos nós sabemos o quanto a oração é importante na nossa vida e temos conversado isso, aliás, e conversamos sobre isso ao longo de todo o nosso programa nesta manhã. Rezar não é sacrifício. Rezar é um encontro que a gente faz com Deus. É um encontro, eu diria, absoluto. E nada pode interferir nesse encontro, nada é maior do que esse encontro. Seja na nossa oração pessoal, como nós estamos comentando aqui, seja na Santa Missa, na Eucaristia, seja também nas Ave-Marias que nós rezamos sempre, nos Pai Nossos que nós sempre rezamos e colocamos. É sempre muito importante a gente colocar diante de Deus aquilo que é melhor para nós. Então, a oração é esse encontro definitivo, eu diria. Porque naquele momento a gente se sente amado, abraçado, acolhido por Deus. E é isso que a gente tem que pensar cada vez mais. Toda vez que você reza, é como se Deus te abraçasse, te tomasse no seu colo e fizesse com que todas as suas dores pudessem ser enfrentadas de maneira diferente. Não que você não vá enfrentá-las, mas você fará com mais força e com mais entusiasmo e sabendo que Deus está ao seu lado, tá bom? Por isso, rezar sempre é muito bom. Muito bem, nós vamos para um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente já volta para o nosso último bloco do programa Você Pode Ser Feliz, mas é um instantezinho só. Até daqui a pouco.